Querem ouvir uma palavra abençoada da parte de Deus? Levante a mão e dê um glória a Deus aí por essa palavra e por esse culto. Irmãos, Deus ele é maravilhoso e nós vamos aprender muito nesse culto aqui hoje. Quando eu estava estudando essa palavra, eu confesso que algo me ressaltou, algo que a gente sabe, mas eu não tinha parado para olhar esse mesmo versículo dessa ótica que está sendo compartilhada aqui para a gente hoje. E eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, Deus vai te revelar. Deus vai falar também com você. Eu já disse o tema aqui, né? Que é o nosso tema de tempo de bonança. E qual vai ser o nosso versículo básico que vai estar lá, base, né? Em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 39. Mais uma vez em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 39. O nosso tema hoje é tempo de bonança. Vamos lá. Versículo 35 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Quem disse foi Jesus, ok? Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Coloca a mão sobre o seu coração e nós vamos orar nesse momento. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, mais uma vez consagramos esse culto nas tuas mãos, esse momento de palavra, esse momento, ó Deus, de comunhão com o Senhor, de aprendizado. Não sou eu, Pai, transmitindo a sua palavra, ó Deus, é o teu Espírito, ó Deus, conduzindo esse momento. O teu Espírito Santo, ó Deus, reinando na casa, no coração de cada um de nós, inclusive o meu, falando, ó Deus, conosco aquilo que eu preciso ouvir e aquilo que eu preciso colocar em prática, ó Deus, dando revelação, discernimento e entendimento da sua palavra. Deus, que importa que o Senhor cresça, que eu diminua e que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que a gente acabou de ler conta que Jesus chama os seus discípulos o quê? Para iniciarem uma viagem para o outro lado do rio. Para o outro quê? Lado do mar. E no meio dessas viagens, o que aconteceu? Eles passaram por uma grande tempestade. Até aí, eu e você, a gente sabe de cor salteado. É ou não é verdade? É verdade. E observe que eles passaram por essa tempestade aqui que me chama a atenção. Eu e você pode observar que eles passaram por essa tempestade debaixo de uma direção de Deus sobre a vida deles, sim ou não, irmãos? Já começa o destaque desse texto aqui de tempo de bonança. Eles estavam obedecendo uma direção de Deus e aí eles passam por uma tempestade. Ora, peraí, Deus, o Senhor me dá uma direção e eu vou passar por tempestade? O Senhor me dá uma palavra e o Senhor vai permitir eu passar por tempestade? Jesus vai estar no meu barco, Deus está comigo e eu ainda assim vou passar por tempestade? Como assim, Deus? É exatamente o que os discípulos eles enfrentaram. Eles estavam seguindo a direção de Deus, eles estavam seguindo o direcionamento debaixo de autoridade de Jesus e ainda assim passaram por tempestade. Aí o que acontece? O próprio Jesus leva ele junto com eles para o outro lado, do lado da margem do rio. E na noite também que Jesus estava ali, junto com eles dentro do barco. Eles foram até o outro lado, com Jesus dentro do barco, debaixo de uma direção de Deus, e ainda enfrentaram a tempestade. E o que eu e você pode aprender com esse texto, irmão? Que toda tempestade é um teste para sermos preparados para um tempo de bonança.
Precisamos agir de maneira certa para não errar na tempestade e perder tempo, o tempo da bonança. E como é que o teste de Deus conosco no momento da tempestade? Como é que Deus nos testa? Como é que Deus nos avalia? E nós vamos citar aqui alguns tópicos que eu acredito ser importante para nós vivermos uma temporada de bonança da parte de Deus. O primeiro deles é: a tempestade serve para verdadeiramente revelar os verdadeiros e os falsos amigos, irmãos. Pessoas que nunca estiveram de você de verdade, elas aproveitam essa temporada para meter o pé. Porque quando tudo tá bem, irmão, é muito fácil, mas quero ver tá junto quando tudo tá indo mal. E quando as pessoas erradas saíram das suas vidas, muitas coisas erradas param também de acontecer, irmão. Porque muitas das vezes nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Quer ver uma coisa? Começa a se relacionar com um grande homem ou mulher de Deus que ora, que jejua, que busca a Deus, que ama a Deus, que tem uma devoção, que tem uma entrega, que serve a família, que serve os outros irmãos. Se você gosta dessa pessoa e você convive boa parte do seu tempo com essa pessoa, é notório que bem provável depois você vai se tornar semelhante a essa pessoa. Sim ou não, irmãos? Claro que sim. As ciências, elas gastam verdadeiramente milhares de dinheiro para descobrir coisas que já estão escritas na Bíblia. E a ciência, ela já deixou bem claro que está mais do que comprovado que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Se nós andamos com pessoas cheias de fé, irmão, esse nível de fé vai ser transpassado para nós. Se nós andamos com pessoas negativas, nós vamos ficar negativos também, irmãos. Porque é muito difícil você andar no meio de lobos e não querer se tornar um lobo e não agir como um lobo. Certa vez um gato estava andando no pasto com porcos e ele era o único no meio de vários porcos. E o que aconteceu? O gato estava fazendo tudo que o porco fazia. Só que deixa eu trazer mais para nosso contexto bíblico. Quer ver uma coisa? Quem é que lembra do filho pródigo da Bíblia? Levante a mão. Vocês lembram, né? Ele tinha tudo, comia picanha todo dia, tinha os melhores carruagens para dar o rolê nas fazendas, porque eu acredito muito que ele morava num palácio, o pai era endinheirado, comia as melhores carnes, porque as melhores comidas tá aí nos bois, na faca, ô glória. Só que, por um momento, ele desejava o quê? Comer as comidas dos porcos. Está na Bíblia. Isso é bíblico. Porque aonde ele estava vivendo, irmão, olha só a situação que ele chegou. Existem algumas rações de pet, as mais caras, que vêm num saquinho pequenininho, assim, um negócio bonito. Você teria coragem de comer um negocinho desse? É lógico que não, que dirá uma lavagem que dão aos porcos, irmãos. Deu até azia aí, né? Pode falar que deu azia aí. Se você anda com porco, você vai se comportar igual a porco. Agora, se você anda com águia, irmão, você vai se comportar igual a águia. Se você anda com leão, você vai se comportar igual a leão, se é que vocês estão me entendendo. A palavra diz que quem caminha com Deus se torna semelhante a Deus. Quem caminha com Jesus se torna semelhante a Jesus. E por isso eu quero dizer, cuidado com quem está ao seu redor. Cuidado com quem diz que é seu amigo. Cuidado com quem diz que está do seu lado. Cuidado com quem bate no peito e fala assim, pô, tamo junto, irmão. Cuidado. Segunda coisa aqui que a gente precisa tomar cuidado, e a tempestade ela vem para servir, para te melhorar ou para te piorar. Durante a tempestade, irmão, tem gente que
estava indo na igreja. Aí passa por um desafio, o que ela faz, irmãos? Ela começa a ir mais na igreja, ela só ia domingo, agora ela vai terça também. Ela não ia na célula, agora ela começa a ir na célula. Aí tem vigília, ela vai na vigília. Tem oração, consagração de manhã, ela vai na consagração de manhã. Irmão, ela não buscava Deus em casa, ela não lia a Bíblia. Aí o que ela faz? Ela começa a ler a Bíblia dentro de casa. Ela começa a buscar Deus porque ela está passando por um teste. Ela está passando por uma tempestade difícil, ela está passando por uma tempestade. Aí o que ela faz? Ela intensifica a busca dela mais a Deus. Ela se consagra mais diante de Deus. Ela começa a fazer jejum, começa a ungir a casa como ela nunca ungia, começa a colocar louvores dentro de casa, a cantar a Deus, a ir para o trabalho. Ela se esforça. Ela melhora no meio da tempestade. Ela busca mais a Deus. Ela se torna uma pessoa melhor no meio da tempestade. Mas existe o contrário disso, irmãos. Existem pessoas que pioram no meio da tempestade. Sim ou não? É perigoso demais. Muito perigoso. Muito perigoso. Aí, ao contrário dessa pessoa que melhora, a pessoa piora. Enquanto ela deveria melhorar, intensificar mais a busca dela a Deus, o que ela faz? Ela começa a se afastar. Porque ela está cansada de orar. Ela está cansada de buscar. Ela, poxa Deus, agora que eu decidi ir para a igreja está dando tudo errado. Agora que eu aceitei Jesus, levantei a mão lá, falei que o Senhor, meu Salvador, meu Redentor e tal. Agora, ao invés de melhorar, piorou para mim, então ela vai piorando, ela vai se afastando. Ela ia domingo, ela ia na terça, ela participava dos congressos da igreja, dos cultos, das células, das consagrações, da vigília, das campanhas de jejum, as campanhas de clamor. Mas o que acontecia com ela? Ela começa a ir cada vez menos. Ela começa a frequentar cada vez menos. Cada vez menos, ela vai se afastando. Eu troquei as bolas aqui, mas amém. Cada vez mais ela se afasta de Deus e cada vez menos ela vai à igreja. Glória a Deus por isso. Vocês me entenderam. E ao invés de ela melhorar, irmão, no período da tempestade, ela piora. E só abre aspas aqui, abre um parênteses, um beijo no seu coração, irmã Rita. Seja bem-vinda aqui, Deus abençoe sua vida, viu? No meio da tempestade, você melhora ou você piora? O seu caráter é mais moldado no meio da tempestade ou ele é mais revelado? Porque tem gente que vai se explodindo, vai deixando as emoções tomarem conta. E aí no meio da tempestade ela se revela. Ao invés de ela ser tratada e melhorada. Eu e você precisam entender que todos os momentos de tempestade na vida que Deus permite eu e você passar, existe um porquê, irmão. Eu lembro que quando eu perdi meu padrasto foi uma das maiores tragédias na minha vida, algo mais impactante na época que eu era bem ali criança, mas foi algo que no final, irmão, acabou se transformando em algo benéfico. Sabe por quê, irmão? Deus é especialista em converter tragédia em bênção. Os homens destroem, mas Deus é especialista em construir, irmão. Os homens acabam, os homens terminam, os homens destroem, os homens fazem tudo de ruim, mas Deus é especialista em vir restaurar, em consertar, em endireitar, irmãos. Vocês me entendem?
Deus, ele vai pegar essa maldição que está na sua vida, ele vai transformar isso em bênção. Aquilo que você não consegue ver alegria, aquilo que você não consegue ter paz, aquilo que vem te incomodando durante anos, Deus vai transformar a maldição em bênção, e aquilo que veio para te destruir vai te melhorar, e você vai viver o propósito de Deus na sua vida, você vai viver o favor de Deus na sua vida, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo, e Deus se levantará em meu e em teu favor, irmão. Bendito você será na cidade, bendito você será no campo, bendito será o fruto dos teus ventres, bendito serão as crias dos teus animais, bendito será o fruto do seu trabalho, irmão. Você vai ser bendito aonde você for. Aquela pessoa que diz que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai conseguir nada, o favor de Deus vai te alcançar, o tempo de bonança vai te alcançar, e você vai ser um exemplo para sua família, você vai ser um exemplo para a sua família, e o favor de Deus vai te alcançar. Todos os teus amigos e familiares vão reconhecer o tempo de favor e de bonança na sua vida, irmão. Dê um glória a Deus, irmãos. Dê um aplauso a Jesus aí por essa palavra, irmãos. Terceiro tópico aqui para a gente não perder o foco. A tempestade serve, irmãos, para testar a resistência do nosso barco. Você se considera uma pessoa determinada e resistente ou não? Você aguenta tempo de pressão ou não? Eu lembro uma vez, irmã Rita, que a pandemia chegou no Brasil, né? Eu já devo ter contado aqui, mas vou bem resumir mesmo. Bem resumir mesmo. A pandemia chegou no Brasil, pronto. A crise já se instalou, todo mundo preocupado. Os empreendedores tudo preocupados. Aí eu já tinha uma empresa, aí inventei de abrir um mercado. Aí junto com um sócio abrimos um mercado. Aí eu ficava, só que no mesmo período eu tinha a empresa, uma, abria a outra, inauguramos obra, pá, não sei o quê. Aí eu tinha a obra na minha casa que eu estava terminando e eu ia me casar. Tudo ao mesmo tempo. Irmãos, eu fiquei sobrecarregado demais. O nível de estresse, de correria estava lá em cima. Meu telefone não parava, nem de madrugada meu telefone parava. Eu me esqueci quantas vezes eu já troquei de número de telefone e eu não dava meu telefone para as pessoas. E teve um dia que eu lembro, irmã Rita, que eu não aguentei. Eu de madrugada fui dormir em paz, e de madrugada de repente eu acordei com o coração desesperado. Deu uma crise de ansiedade naquela hora, sei lá, uma crise de estresse, que eu falei, hoje eu bato as botas. Mas a graça de Deus sempre esteve sobre as nossas vidas. Lógico, foi um momento muito ruim, eu não me esqueço daquela noite. Mas o que eu também não me esqueço, irmãos, é o amor e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Uma vez eu vi uma mensagem de uma pessoa que é muito importante, depois eu vou ver se eu acho no YouTube e mando para vocês no grupo. Que o tema da mensagem falava assim, irmã Roseli, sobrecarregado pelas minhas bênçãos. E a gente olha assim, como assim sobrecarregado com as suas bênçãos? Sim, irmão. A sua família é bênção ou não é bênção para você? É, mas dá trabalho, não dá? Dá trabalho. O seu trabalho é bênção ou não é na sua vida? Sim, mas também cansa, mas também dá trabalho. Resumindo a mensagem, falava muito sobre isso, né? Nós, muitas das vezes, ficamos sobrecarregados com as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. A Bíblia fala que a colheita ela é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Sabe por que muitas das vezes Deus não dá algumas coisas para nossas vidas? Porque, irmãos, você não sabe, mas Deus sabe. Se Ele der para mim, para você, a gente não vai aguentar.
Existem milagres que Deus está prontinho para liberar para mim e para você, mas a gente não está com a nossa resistência do nosso barco tão boa ainda. Aí foi passado mundialmente, né, o submarino, né, esses dias vocês viram na televisão aí no Brasil quando apareceu isso, o submarino aqui nos Estados Unidos, né, que os milionários pagaram $250 mil, ou seja, mais de R$1 milhão, para visitar o antigo, né, como é que é o nome mesmo? Titanic, né? Vocês viram isso na televisão no Brasil aí? Passou essa reportagem? Passou, na verdade. Mas a causa lá que alegaram a guarda costeira foi que houve uma implosão do submarino, ou seja, a resistência da estrutura do submarino não foi boa. E aí ele implodiu e todo mundo morreu. É o que, né, estão noticiando isso. E não está diferente do nosso contexto do nosso terceiro tópico aqui, não. Por que explodiu? Porque a resistência estava ruim do submarino. E na nossa vida, algumas coisas explodem porque o nosso nível de resistência não está bom ainda. Quer ver uma coisa? Não bateram no meu carro atrás? Muitas pessoas, quando acontecem coisas bem menores, elas brigam muito no trânsito. Matam. É ou não é verdade? No Brasil, então, acontece muito isso. E aí o que acontece? O nível de resistência, por estar baixo, impede a gente de viver o tempo de bonança da parte de Deus. Seguinte tópico, que é o quarto, teste a nossa fé na palavra de Deus. Jesus deu a palavra. Vamos para o outro lado, irmãos. Se Jesus falou que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. Não importa se vai ter uma tempestade ou se não vai ter. Se você vai andar sobre as águas ou se você não vai andar sobre as águas. Ou se você não andar sobre as águas, o mar vai se abrir. Eu não sei se Deus vai te dar um poder de super-herói, você ir voando sobre as nuvens. Eu não sei o que vai acontecer, mas se Deus falou que voamos para o outro lado, irmão, eles vão chegar do outro lado. Sabe por quê, irmão? Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra que ele liberou sobre as nossas vidas. Ei, você tem promessa de Deus? Então essas promessas da parte de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Basta você se posicionar e colocar Jesus no seu barco, porque se ele falou, irmão, ele vai cumprir. Amém? Amém, irmãos? Ah, Jesus, volta ali, meu amorzinho, fazendo favor que eu vou. Ainda que você esteja vivendo crise, creia, você e a sua família são propriedade de Deus. Deus está guardando o seu barco, Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando a sua família, Deus está guardando o seu trabalho, irmão. Márcia, eu já passei por momentos de crises financeiras na empresa muito complicados. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque assim como 99,9% dos brasileiros, em algum momento, quando empreendem, eles passam por crises financeiras. Inclusive, já teve mês que era difícil a conta fechar para pagar todos os funcionários. Eu já passei por isso, não tenho vergonha de falar. E tinha momentos, Márcio, que eu pensava assim, agora eu vou ter que entregar os pontos, mandar todo mundo embora e fechar a empresa. Agora não vai ter mais para onde correr, não. Só que aí vinha o favor de Deus e a graça de Deus e sempre mantinha a empresa aberta e abençoada. Sabe por quê, irmão? Não é sobre mim, é sobre famílias. Não é sobre você, é sobre a sua família. É sobre o propósito de Deus na sua vida. Por isso, irmão, Deus sempre vai proteger a sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, a sua saúde, irmão. O guarda de Israel nunca dorme nem cochila. Ele sempre está vigiando você, a sua casa. Por onde você for, a presença de Deus, a proteção de Deus vai com você, irmão.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Quinto, para a gente quase seguir para o final. A tempestade serve para testar o nosso compromisso com a viagem. Jesus queria ver se eles iriam pular fora do barco ou não quando a tempestade surgisse. Quantas vezes você já disse, irmão, vou chutar o balde, vou largar tudo, eu não aguento mais. Quantas vezes você já fez isso ou conhece alguém que já fez isso? E desistir, irmão, não é uma opção. Ai de mim se eu tivesse desistido nos primeiros meses quando eu cheguei nos Estados Unidos, irmãos. Eu teria me arrependido profundamente de estar vivendo hoje aquilo que eu quero viver se eu tivesse desistido lá no início. Já pensou se eu tivesse desistido da minha casa quando eu passei por adversidade? Já pensou se você estivesse desistido da sua casa quando aquela tempestade se levantou? Já pensou se Jesus tivesse desistido de você na primeira vez que você tivesse pecado contra ele? Não desistiu de mim. E Deus não desistiu de você. O amor de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, ele é incondicional. O amor de Deus sobre as nossas vidas é um amor protetor, é um amor paterno, que nenhum pai terreno consegue chegar a 1% do nível do amor de Deus sobre as nossas vidas. Você é a propriedade de Deus. Você é a propriedade, a sua família, a sua casa é a propriedade de Deus. O guarda de Israel está guardando a sua casa, está guardando a sua família. E milagres vão acontecer na sua vida. Milagres vão acontecer na sua casa nesse ano ainda, nessa temporada, porque nós vamos viver um tempo de bonança. Nós vamos viver um tempo de fartura. Nós vamos viver um tempo de avivamento de Deus. E tudo aquilo que era falta, tudo aquilo que era motivo de choro vai se transformar em alegria, porque aquilo que estava escasso, Deus vai trazer bonança sobre as nossas vidas, irmãos. Deus, ele tem compromissos, irmãos, com quem não larga o chamado por causa da tempestade. Toda tempestade, irmão, é um teste do Senhor para saber o que está dentro do nosso coração. A Bíblia fala que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Eu falei para o rapaz, eu falei para a Ludmila, eu falei, amor, não tinha nem necessidade de eu ligar para o seguro para resolver esse problema aqui tão pequeno, né? O seguro do cara lá, eles reembolsam, eles fazem tudo. Inclusive, irmão, aqui nos Estados Unidos a lei funciona, né? Aí o cara tem uma batidinha no carro, aí o motorista que sofreu o acidente, ele tá tudo bem, não tem nada, não tem dor, não teve nenhuma lesão nem nada. O cara, você acredita, irmã Rita, que o cara procura um médico para ele estar fazendo aquelas massagens, como é que é a quimioterapia, não? Fisioterapia, vai fazer aquelas massagens relaxantes, tudo para ganhar dinheiro do seguro ou da pessoa. Eu falei, amor, não tinha nem necessidade nem de eu ligar para o seguro, porque o dano foi tão pequeno que eu mesmo poderia resolver isso. Não seja apegado às coisas desse mundo, irmão. Você tem sua casa hoje, amém. Mas não se apegue à sua casa, cuide dela. Mantenha ela limpinha, cheirosinha. O que você puder. Ah, eu não posso botar um reboco na minha casa, eu não posso botar um piso bom. Mas manter ela limpinha, manter ela gostosinha, aconchegante. Que eu já vi muita casa que não tinha piso no chão e nem bolso na parede, muito mais organizado que aquelas casas que tinha porcelanato e tudo do bom do melhor dentro, que parecia um chiqueiro dentro da casa. Não se apegue às coisas desse mundo, irmão. Nada é seu. Ah, tem o meu nome, tem o seu nome, mas não é seu, sinto te dizer.
O que você tem hoje, Deus te deu para você cuidar, mas amanhã você não pode ter mais. Mas não fica triste que amanhã você não pode ter mais não, mas sabe por quê, irmão? Se você não tiver mais amanhã o que você tem hoje, é sinal que você vai estar tendo algo melhor da parte de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, porque o pouco que você tem na sua mão, irmão, na mão de Deus se transforme muito, mas o que Deus quer ver, o que está no nosso coração, aonde está o nosso coração, se é nas coisas terrenas e materiais desse mundo, ou se é no propósito e na vontade de Deus para se cumprir nas nossas vidas, irmão. Eu abri 2 empresas nos Estados Unidos, 2 negócios. E honestamente, os 2 estavam muito complicados de tocar, mais as coisas do Brasil, família, tudo, enfim. E aí eu recebi uma palavra do meu amado pastor. Ele falou assim: Alex, esquece, eu sei que você ama empreender, você tem um dom de Deus, um chamado de Deus para empreender, para empregar pessoas, mas sabe qual vai ser o seu empreendimento? No reino, nas coisas de Deus. Aí na hora eu falei assim: tudo isso eu já faço, né? Eu já penso assim e tal, já me empenho. Mas ele falou: muito mais do que você faz hoje. E foi tão natural, irmão Márcio, aquilo saiu dentro de mim os desejos. E eu comecei a passar 24 horas da minha vida, como é que eu posso fazer para o reino de Deus crescer e avançar, irmãos? Aonde que está o nosso coração, irmão? Aonde que está a nossa dedicação da nossa vida? Aonde que está os nossos desejos carnais, irmãos? Não tem nada de errado a gente querer as coisas boas desse mundo, não tem nada de errado. É maravilhoso você viajar, você aproveitar, você poder comprar algo para sua casa, você poder fazer sem depender de dinheiro, você poder ir no mercado comprar o que você quiser, é maravilhoso. Deus tem essa bonança para nos proporcionar, mas se isso for o seu tesouro, irmão, você não vai viver isso. Qual é o seu tesouro, irmão? Qual é o seu amor, a sua paixão? 6. Seguinte, na verdade, aí nós vamos falar agora como a gente pode agir para nós sermos aprovados no teste e viver um tempo de bonança. Quem quer ser aprovado e viver o tempo de bonança, levante a mão. Glória a Deus. Vou pincelar aqui os tópicos. Primeiro, irmão, nunca, jamais blasfeme contra Deus. Jamais murmure, irmão. O cara bateu no meu carro, né? Tava indo curtir o dia. Poderia encarar aquilo como, estragou meu dia. Por que, Deus? Eu faço tudo certo. Tô procurando fazer o melhor e ainda acontece isso comigo. Não, irmão, em nenhum momento eu fiz isso. Inclusive liguei pro meu amigo: vou demorar aí porque bateram no meu carro, mas daqui a pouco tô aí. Uns 20 minutos depois ele me ligou: você tá vindo mesmo? Eu falei: claro que tô, vou perder esse rolê nada. Eu vou aproveitar esse dia, um solzão desse, meu amigo. Que se lasque o carro, porque eu não sofri nada. E eu segui, curti o meu dia maravilhoso, comendo churrasquinho. Que delícia, comer comigo mesmo. Glória. Irmãos, se acontecer algo de ruim na sua vida, não blasfeme, não murmure, não. Eu sei que é difícil para alguns. Para mim também é. Mas quando você está tão blindado por Deus, irmãos, as coisas desse mundo não te contaminam mais. Porque o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo é quem vive em mim. A vida que eu vivo agora, não vivo mais na carne, eu vivo na fé, segundo a vontade de Deus para a minha vida. É o que Deus manda, é o que eu faço, é o que Deus me deu que eu faço, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é as minhas vontades, meus próprios interesses, mas aquilo que é da parte de Deus. E segundo, irmão, para a gente viver um tempo de bonança, você não pode culpar outras pessoas. Não é na hora de Pedro acusar João e João acusar Pedro, irmão. A gente não pode acusar os nossos irmãos, sabe o que tem?
Muitos casamentos são destruídos porque o marido culpa a esposa, ou a esposa culpa o marido. Você sabe por que a gente está com esse problema financeiro? Porque você só gasta, porque você não sei o que. Eu te falei! Pare de culpar as pessoas e se responsabilize, irmão, pelos resultados que você está tendo na sua vida. Irmãos, eu sou falho pra caramba, vira e mexe, eu viro pra Deus e falo, Deus, eu sou um fofarrão mesmo, Deus, eu sei que eu sou um fofarrão, e quando eu preciso melhorar, e eu falo, Deus, me ajude a melhorar, porque eu sei que eu sou falho, Deus. Você acha que nenhuma vez na minha vida eu nunca passei por uma tempestade? Eu falei assim, Deus, não é possível, o Senhor só pode estar de mal comigo. O Senhor só pode estar de zoeira comigo, não é possível. Não, Deus, que negócio é seu? Esqueceu de mim? Você acha que nunca pensei isso? Claro que já, irmão. Inclusive teve época que eu fiquei com birra com Deus. Não, Deus, eu não aceito, não é possível, não, isso aí, se desenrola aí, não está desenrolado, não, o Senhor está meio chateado comigo, alguma parada aí aconteceu. Enfim, irmão, só para descontrair. Mas não culpe as pessoas. Assuma os erros, assuma as responsabilidades. Se tem uma coisa mais gostosa que tem, irmão, é quando você vai repreender alguém e alguém aceita ser repreendido. Sim ou não, irmãos? Melhor coisa é você ouvir de alguém assim, não é verdade, eu errei. Por favor, eu errei nisso. Talvez não foi nem a primeira, nem a segunda vez, nem a quinta vez, nem a última. Mas me ajude a melhorar nisso. Ajude eu a ser um ser humano melhor nisso. Terceiro, não tente resolver nas suas próprias forças, irmãos. Por mais que você saiba que você é capaz, que Deus é com você, irmão, não resolva na sua força do seu braço. Só Jesus pode nos ajudar, irmão. Só Jesus pode nos salvar. E quarto, jamais desista e pule fora do barco. Porque a tempestade estava acontecendo, mas Jesus estava o quê? Dormindo. Irmão, eu quero ter o nível de intimidade que Jesus teve. Porque, irmão, você está de brincadeira, você está dentro de um barco, você está dormindo mediante a tempestade, você está brincando comigo. Depois dá um Google ou vai lá no YouTube e coloca assim, navios ou barcos enfrentando tempestade. Irmão, não tem condições de você dormir. É inexplicável alguém dormir durante uma tempestade. É loucura. Um transatlântico aqui, né, um cruzeiro aqui nos Estados Unidos, eu vi esses dias, ontem para ser exato, passou por um momento de tempestade. Eu não sei se foi um tornado que teve no mar ou se foi uma tempestade mesmo na água. Confesso que eu não vi, mas resumindo a história, tava voando cadeira, tava dentro do cruzeiro, uma gritaria, todo mundo desesperado. Irmãos, não tem como dormir você vendo uma situação dela. Não tem como eu olhar assim uma pessoa deitadinha naquela cama lá, né? Aquelas cadeiras de praia dormindo. Jesus estava dormindo, irmão, não tem condições não. E quando eu lembro desses textos, eu falo, Jesus, eu quero ser como você, porque pelo amor de Deus, o negócio está sinistro aqui fora, mas eu preciso ter esse nível de crença que o Senhor tem. É ou não é, irmãos? E se os discípulos naquela hora, ao invés de ir acordar Jesus, eles tiverem pulado fora do barco, eles teriam o quê, irmão? Morrido. Sim ou não? Porque você desistir, irmão, é quase que você ser um suicida, me entende? Você desistir de lutar pela sua família, você está automaticamente levando a sua família a um suicídio. Vocês me entendem nessa palavra? Porque você está matando a sua família. Você desistir do projeto de Deus, você está sendo equivocado, irmão. Você está sendo louco, porque você vai viver a vida, mas você vai perder a vida. Em todos os sentidos. Tem uma menina que eu inclusive chamei ela para estar aqui no culto hoje conosco, mas não pôde estar, que ela mora aqui nos Estados Unidos há muitos anos, mas pensa numa pessoa que mora e está aqui muito infeliz, porque sente altas saudades do povo, da experiência que tinha no Brasil, porque a vida do imigrante não é fácil.
Mas tem muita gente que vem para cá e desfruta a vida, mas tem muita gente que vem para cá, vive aqui sobrevivendo a vida. E com Deus, irmãos, não é diferente. Tem muita gente que diz ser cristão, mas sobrevivem na vida, e tem muita gente que está vivendo e desfrutando a vida. E sabe que Deus nos chamou? Deus nos chamou para desfrutar essa vida. Não importa como esteja do lado de fora, mas o que importa, irmão, que eu vou ter paz, eu vou ter abundância, eu vou ter o favor de Deus dentro de mim, eu vou ter a tranquilidade e a graça de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, porque quem vive em mim é Deus, e eu vou viver uma vida abundante que Jesus morreu na cruz para nos proporcionar, irmãos. Uma vida abundante. Uma temporada de bonança, irmão, nas nossas vidas. E jamais perca Jesus de vista. Sempre esteja pertinho de Jesus, sempre esteja juntinho com Jesus, irmão. E quando precisar, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda nos momentos difíceis. Não tenha vergonha, não. Ontem eu estava com um amigo meu que os filhinhos deles fez aniversário, por isso que a gente foi lá dar uma voltinha no lago. E foi uma das pessoas que mais me ajudou no início aqui nos Estados Unidos. Eu lembro, irmã Roseli, quantas vezes eu e ele, a gente parava para conversar e a gente chorava junto, porque ele compartilhava os problemas que ele estava vivendo e os problemas que eu estava vivendo. Aí ele tem uma igreja aqui, né? O pai dele tem uma igreja, a gente marcava quantas vezes a gente ia para a igreja cedão para a gente ir lá buscar junto. Quantas vezes a gente dava a mão e a gente pedia ajuda, oração ao outro junto. Quantas vezes você mandou mensagem para o seu pastor pedindo uma ajuda, pedindo uma oração, pedindo um conselho? Irmãos, é melhor serem dois do que serem um, é o que está na Bíblia. E quando se refere a isso, é para todos os sentidos, não é apenas para uma questão sexual, não. Do homem e da mulher, não. De um casamento, não, irmão. É no quesito geral. É melhor serem dois do que serem um, irmão. A Bíblia fala que aonde dois ou mais estiver reunido o nome do Senhor, ali ele se faz presente. Pastor Wilson falou no culto esses dias que palavras liberadas em ambientes proféticos se tornam decretos. Olha só. Mais uma vez vou repetir, palavras liberadas em ambiente profético se tornam decretos, irmãos. Porque a Bíblia fala que aquilo que a gente pede a Deus, em clamor, em oração e súplica, Deus nos atende e nos responde. Conclusão. Depois de uma temporada de tempestade, sempre vem, irmão, os tempos de bonança. O segredo é não errar na hora da tempestade. E eu convido a você nesse momento a fechar os seus olhos e a louvar o Senhor junto comigo, nesse exato momento de nós selarmos essa palavra, irmãos. Oh, Deus! Quando ouvi a tua voz, tocou meu coração com a emoção tão forte. Pausa a câmera ali, irmão. O anseio.